Olá, olá. Hoje a nossa abordagem será sobre expressões numéricas. Nós já estudamos a adição, estudamos a subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Agora nós vamos trabalhar com as expressões numéricas, que são justamente expressões que envolverão todas essas operações. Então, o que são? Qual é o conceito que nós temos de expressões numéricas? São sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando uma determinada ordem. Olha só, para calcularmos expressões numéricas, nós precisamos obedecer algumas regras para que o resultado saia corretamente. Dentre essas regras que nós precisamos obedecer, primeiramente, vamos só lembrar o que vem ser uma expressão. Vejam, se nós temos menos 4 adicionado a 5. Aqui nós temos uma pequena expressão. Aqui nós temos uma expressão com apenas 2 termos. Menos 4 adicionado a mais 5. Nesse caso aqui, o que é que nós vamos fazer? Sinais diferentes, nós vamos subtrair e repetir o sinal do maior módulo. Então, nós vamos ter mais 1. Quando nós temos uma expressão em que ela já aparece com mais de 2 termos, aí nós já vamos ter, algumas vezes, um pouquinho mais de dificuldade. Então, se nós temos menos 5 adicionado a 7 mais 10. Olha só. Aqui eu ainda não coloquei parênteses, nem colchete, nada. Só temos aqui, no caso, uma adição algébrica. Quando nós temos uma expressão desse tipo, já com 3 termos, o que é que nós vamos fazer? O ideal é fazer sempre de 2 em 2. Nós fazemos de 2 em 2 e faz os 2 primeiros, repete o terceiro. Isso porque aqui só está envolvendo a adição. Vejam, eu tenho menos 5 adicionado a mais 7. Os sinais são diferentes, portanto, nós vamos subtrair. O sinal que prevalece aqui é o mais. 5 menos 7, menos 5 mais 7 é o mesmo que 7, que tira 5. Então, nós vamos ficar com 2 mais 2 positivo. E faz o quê? Repete o terceiro termo. 2 mais 10, 12. Aqui, ótimo, tá? Uma expressão simples. Vamos para uma um pouquinho mais elaborada. Aqui estava envolvendo só adição e subtração. Vamos para uma envolvendo um pouco mais de termos. Se nós tivermos menos 4 multiplicado por mais 3, somado com mais 17 menos 19. Aqui
nós já temos uma expressão um pouquinho mais elaborada. Nessa expressão aqui, nós temos uma multiplicação e temos uma adição algébrica no final, né? Que tem uma adição e uma subtração. Nesse caso aqui, nós já vamos ter que obedecer o que nós chamamos de regras, as ordens de resolução. Então, quando nós temos multiplicação, adição e subtração, nós precisamos obedecer a ordem de resolução. Primeiro, nós vamos resolver multiplicações, nesse caso aqui, e divisão. Nesse caso aqui logo, né? Nós vamos resolver a multiplicação e a divisão primeiro. Como nós temos uma multiplicação e adição, nós vamos responder a multiplicação. Então, nós temos menos 4 multiplicado por mais 3. Os sinais aqui são diferentes. Quando eu tenho uma multiplicação que os sinais são diferentes, vai dar sempre menos. Menos vezes mais, menos. E é só multiplicar os termos. 4 vezes 3, 12. Eu posso fazer logo esses dois termos aqui, como posso também repetir para não confundir. Mas se quiser fazer logo, pode fazer, pois não, nesse caso aqui, não vai interferir em nada na expressão. Então, nós temos aqui mais 17 com menos 19, os sinais são diferentes. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Então, nós vamos ficar com menos 2. Nós temos aqui o que? Menos 12 adicionado a menos 2. Nós temos, os sinais são iguais. Sinais iguais, soma-se e repete o mesmo sinal. Então, nós vamos ficar com menos 14. Vamos a mais um exemplo. Continuando com situações ainda simples. Nós temos, olha só, vou colocar aqui uma outra bem simples. Veja só, menos 27 menos mais 1 mais menos 8 menos 1. Nesse caso aqui, quando nós temos uma expressão desse tipo, o melhor que nós temos a fazer é eliminar esse parêntese, ó. Mas como é que nós vamos fazer isso? Para eliminar o parêntese, nós precisamos só fazer um jogo de sinal. Então, aqui nós vamos ter, ó, menos 27, menos vezes mais, nós vamos ter menos. Ou menos com mais, nós vamos ter menos 1. Ou então, olha só, sempre que eu tenho menos, quem está dentro do parêntese, inverte. Então, vai ficar menos 1. Como aqui está positivo, quem está dentro do parêntese não se altera. Permanece menos 8. E repete o último termo. Aqui é só fazer de 2 em 2. Menos 27 com menos 1 dá menos 28. Menos 8 com menos 1, os sinais são iguais. Dá menos 9. Menos 28 com menos 9 vai dar menos 37. Ó, nós vimos nos exemplos, os exemplos que nós vimos, foram exemplos simples e eu até acabei mostrando a questão da ordem, né? Quando tinha a multiplicação e a adição. Então, qual é essa ordem que nós precisamos obedecer quando nós formos responder uma expressão numérica? Primeiro, nós vamos responder as potências e raízes, isto obedecendo o quê? A
ordem que nós temos que levar em consideração em que aparecem. Se aparecer primeiro uma adição, uma potenciação, resolve-se a potência. Se aparecer primeiro a radiciação, resolve-se primeiro a radiciação. Depois, segundo, nós vamos resolver multiplicações. Nós vamos fazer as multiplicações e divisões também na ordem em que aparecem. Depois, no final, nós vamos resolver as adições e subtrações, também obedecendo a ordem em que estas aparecem. Sempre nós temos que obedecer essa ordem na resolução de uma expressão numérica. Primeiro, resolve-se as potências e raízes, depois multiplicações e divisões e finaliza com adições e subtrações. Vamos a um exemplo, um pequeno exemplo. Nós vamos ver um primeiro exemplo envolvendo somente adição, subtração, multiplicação e potenciação. Então, nós temos aqui, ó, 25 mais 6 ao quadrado dividido por 12. Não, vou colocar logo todas as operações, para ficar melhor. Menos raiz quadrada de 169 mais 42. Ó, esta expressão aqui, ela é completa. Por que ela é completa? Porque ela tem todas as operações. Olha só, nós temos uma potenciação, nós temos uma adição, uma potência, divisão, radiciação e adição. Então, nós temos todas as operações. Então, vamos à resolução. Como é que nós vamos responder uma expressão desse tipo? Nós vimos que, primeiro, resolve-se as potências e raízes obedecendo a ordem. Como a potência veio na frente, então resolve logo a potência, vai repetindo até chegar lá na radiciação para resolver, ok? Então, vamos lá. Então, nós vamos, ó, repete o 25 mais 6 ao quadrado, 36, dividido por 12 menos raiz quadrada de 169, 13 e repete o mais 42. Aqui nós temos uma adição e temos bem aqui uma divisão. O que é que nós vamos fazer primeiro? A divisão. Eu não posso pegar e fazer logo a subtração. Eu tenho que fazer primeiramente a divisão e repetir o restante. Torna-se mais fácil. Então, vai ficar, ó, 25 mais. Eu tenho 36, eu divido por 12, eu vou ficar com 3. Eu posso fazer essa operação aqui, assim como eu posso também repetir para eu não me atrapalhar. Aqui dá para fazer de 2 em 2, fica bem mais fácil. Olha só, ou então faz 2
repete o restante. Muita gente prefere fazer assim, ó, fazer desse jeito, ó, faz esses dois e repete os outros termos. Então, 25 com 3, 28, acho que fica mais fácil para vocês. Repete, menos 13 mais 42. Agora faz esses dois aqui. Eu tenho 28, eu tiro 13, eu vou ficar com 15 e repete o terceiro termo, mais 42, que vai ser igual, eu tenho 15 com mais 42 é igual a 57, ok? Vamos a mais um exemplo. Olha só, nesse exemplo aqui, nós ainda não temos os parênteses, nem colchete, nem chaves. Então, aqui nós continuamos tendo só as operações, são expressões bem simples. Então, aqui, ó, raiz quadrada 36, 6, dividido por 2, menos. Aqui nós temos outro radical. Raiz quadrada 16, 4, vezes 10, menos 1. Aqui, ó, o que nós resolvemos primeiro? As radiciações, não foi? Pois é. Agora, nós temos divisão e temos multiplicação. Nós vamos resolver logo a divisão, porque é o que está na frente. E em seguida, vamos para a multiplicação. Então, 6 dividido por 2, 3. Menos 4 vezes 10 vai dar menos 40, menos 1. Esse outro termo, ele foi repetido. 3 menos 40, aqui os sinais são diferentes. Sinais diferentes, subtrai. Eu tenho 40 e tiro 3, eu vou ficar com menos 37. E repete o outro termo, menos 1. Menos 37 com menos 1, os sinais são iguais. Sinais iguais, soma-se e conserva o mesmo sinal. Então, vai dar menos 38, ok? Só mais um exemplo. Ó, nesse exemplo aqui, nós temos multiplicação, temos potências, né? Aqui, lá de acordo com a regra, a gente faz logo potências e raízes. Quem vier na frente. Nesse caso aqui, nós temos uma multiplicação que nós podemos fazer logo, pois ela não vai interferir lá na potência. Então, nós temos 3 vezes menos 9, menos 27, menos... Aqui eu tenho menos 1 elevado a décima, base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, 1 elevado a décima, 1 mais menos 2 elevado à quarta potência. Base negativa, expoente par, resultado positivo. 2 à quarta potência é igual a 16, menos 4, que esse termo é repetido. Menos 27 com menos 1 vai dar menos 28, mais 16, menos 4. Se quisesse, poderia fazer logo esses dois, mas eu estou tentando fazer por partes para facilitar o entendimento. Eu tenho menos 28 com mais 16, os sinais são diferentes, então nós vamos subtrair e repetir o sinal do maior módulo. Menos 26 menos 28 mais 16 vai dar menos 12. Repete o último termo, menos 4. Menos 12 com menos 4, os sinais são iguais. Sinais iguais, repete o sinal e soma, dá menos 16, ok? Agora, nós vamos ver as expressões envolvendo parênteses, colchetes e chaves, além das operações. Como nós vimos, para resolver as expressões numéricas, nós precisamos obedecer às regras quanto às operações e também quando em uma expressão numérica aparecem os sinais de associação, como parênteses, colchetes e chaves, estes devem ser eliminados também obedecendo uma ordem. Primeiro,
devem ser eliminados os parênteses. São os primeiros que devem ser eliminados, os parênteses. Depois, na sequência, deverão ser eliminados os colchetes. Os colchetes. E, por último, são eliminadas as chaves, certo? Então, essa é a ordem para que sejam eliminados os sinais de associação. Primeiro, parênteses, depois, colchete e, finalmente, chaves. Com relação às operações, primeiro, são as potências, não é isso? Potências e raízes. Depois, multiplicação e divisão. Depois, adição e subtração. Então, é nessa ordem que nós vamos desenvolver, ou seja, que nós vamos responder às expressões numéricas. Vamos aos exemplos para que fique mais fácil a compreensão. No primeiro exemplo, nós vamos ter aqui, 2 mais colchete, 14 mais parêntese, 8 menos 4, fecha parênteses e fecha colchete. Nesse caso aqui, nós temos o que foi acabado de falar. Nós só não temos a chave, mas nós temos os parênteses e o colchete. De acordo com a regrinha, o que é que nós temos que resolver primeiro? Primeiramente, resolve-se o parêntese, ou seja, elimina-se o que está, resolve o que está dentro do parêntese para que ele seja eliminado. Então, tudo que está antes vai ser repetido. Então, nós vamos ter 2 mais, repete o colchete, 14 mais. Aqui nós vamos responder o que está dentro desses parênteses. Quando for resolvido, eles serão eliminados. Então, 8 menos 4, 4. Foi eliminado o parêntese, ficou apenas o colchete. Então, vai ficar 2 mais. Quando nós resolvemos a operação que está aqui dos colchetes, nós também o eliminamos. Então, 14 com 4 é igual a 18. E aqui está uma operação simples. 2 mais 18 igual a 20. Vamos a mais um exemplo. Esse outro exemplo, ele já vai conter outras operações. Então, eu vou colocar aqui, 20 mais 6 vezes 4, 20 mais 6 vezes 4, vezes 2, menos 10. Essa aqui já está um pouquinho mais elaborada, porque essa aqui ela já tem além dos parênteses, dentro dos parênteses tem uma adição e uma multiplicação. Qual é a ordem? Primeiro, fazemos multiplicações e divisões e depois adições e subtrações. Então, repete o parênteses, então vai ficar 20 mais 6 vezes 4, 24. E repete tudo o que está depois, vezes 2 menos 10. Aqui, por que não pode se resolver menos 2 vezes menos 2 ou 2 vezes menos 10? Porque aqui nós temos uma multiplicação. Nós vamos ter que esperar o resultado desses parênteses para trabalhar com esse 2. 20 com 24 é igual a 44, vezes 2 menos 10. Aqui eu tenho uma multiplicação e uma subtração. Primeiro, nós vamos fazer a multiplicação. Então, nós temos 44 vezes 2,
88, menos 10. 88, tira 10, vai ficar com 78, ok? Vamos a só mais um exemplo. Neste aqui, nós vamos ter chaves, colchete, parênteses, multiplicação, divisão, subtração, adição. Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos ter que eliminar esse parênteses aqui, esses parênteses. Então, para fazer isso, nós vamos repetir tudo que está antes. Então, vai ficar, ó, 10 mais chaves 3 vezes 8 mais 14 dividido por 7, 2. Repete o restante. Menos 5, fecha colchetes, fecha chaves. Aqui nós temos que fazer o que agora? Eliminar esses colchetes. Então, vai ficar, ó, 10 mais chaves 3. Repete sempre o que está antes. Vezes, nós temos aqui 8 mais 2, 10. Repete o terceiro termo. Fecha, repete. Vai ficar 10 mais chaves 3 vezes 10 menos 5, 5. 10 mais, eliminando as chaves, 3 vezes 5, 15. 10 mais 15, 25. Então, foi obedecido a ordem de resolução. Ordem essa que sempre deverá ser obedecida para que o resultado seja correto. Olha só, aqui vamos a mais esse exemplo. Nós temos aqui raiz quadrada de 4, 2 mais 2 ao quadrado, 4. Nós vamos resolvendo na ordem que eles estão aparecendo. Raiz quadrada de 4, 2 mais 2 ao quadrado, 4, mais raiz quadrada de 9, 3, mais 3 ao quadrado, 9, menos raiz quadrada de 25, 5. Aqui dá para fazer de 2 em 2, fica bem melhor e ela não vai ficar tão longa. 2 mais 4, 6, mais 3 mais 9, 12, menos 5. Fazendo o mesmo processo, de 2 em 2, 6 com 12, 18, menos 5. 18 que tira 5, 13. Neste último exemplo, nós temos uma maior, né? Ela é bem maior, então ela vai necessitar de um pouco mais de atenção. Vamos lá, então, primeiramente aqui, ó, raiz quadrada de 4, 2, menos 3 vezes. Nós vamos repetir tudo até chegar nesse parêntese e nesse para ir se resolvendo. Então, repete, 2 menos colchete, menos 3 mais 4, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior modo. Então, ficou 1 vezes. Resolvendo aqui o que está dentro desses parênteses. 3 ao quadrado, 9, repete o menos 5, fecha colchete, parênteses, colchete, chaves, repete o menos 2. Nós vamos repetir agora tudo, 2 menos 3 vezes chaves, 2 menos colchete, 1 vezes. Responder o que está dentro do parênteses para que ele seja eliminado. 9 menos 5, 4. Fecha o colchete, chaves, menos 2. Agora, o objetivo é eliminar esse colchete aqui. Então, vai ficar, ó, 2 menos 3 vezes chaves, 2 menos 1 vezes 4, 4. Eliminou o colchete, menos 2. Agora, nós vamos eliminar quem? Essas chaves. Então, vai ficar 2 menos 3 vezes 2 menos 4. Sinais são diferentes. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Então, vai ficar menos 2. Mas eu não posso deixar uma expressão com esse menos 2 aqui. Então, eu coloco um parênteses, porque eu não posso deixar dois sinais
próximos sem o parênteses. Então, vai ficar menos 2. Aqui nós temos uma subtração e uma multiplicação. Resolve-se primeiro a multiplicação. Então, fica 2 menos 3 vezes menos 2, nós vamos ficar com mais 6. 3 vezes 2, 6, menos 2. Aqui eu tenho 2 mais 6 menos 2. Eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso eliminar logo esses dois, porque eles são opostos. E posso fazer também, ó, 2 mais 6, 8. 8 menos 2 igual a 6. Então, turma, é o seguinte, sempre que vocês forem precisarem resolver uma expressão, vocês têm que obedecer a ordem de resolução. Primeiro, potências e raízes. Depois, nós vamos para as multiplicações e divisões. Depois, adição e subtração. Primeiro, elimina-se os parênteses, resolve o que está dentro dos parênteses. Depois, resolve o que está dentro dos colchetes. E, finalmente, resolve o que está entre chaves. Ok? Espero que tenham compreendido. Até a próxima.